Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua e é e sempre será um Deus soberano, que age acima de todas as coisas. Ó Deus, sustenta a tua igreja em nome de Jesus Cristo. A tua igreja, ó Deus, não pertence, mas está no mundo. E nós queremos, ó Deus, sermos guardados pelo Senhor. Nessa manhã, ó Deus, fala conosco por meio de tua palavra. Ilumina nossa mente para entendermos de maneira clara, salvífica, transformadora, abençoadora, que possamos compreender o teu amor e nele nos deleitar. Em nome de Jesus, ó Pai, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, para a glória do Senhor. Nós estamos em uma série de estudos com o tema Deus presente, e esse tema Deus presente tem 14 subtemas, e hoje nós estamos exatamente no 9º tema, que é o Deus que ama. Portanto, o Deus presente é um Deus que ama, ok? E nós vamos estar expondo nessa manhã justamente esse tema, e eu quero lhe chamar a atenção, antes até de lermos o texto bíblico, chamar a sua atenção a esta realidade do amor de Deus. Quando nós falamos no amor de Deus, existem equívocos acerca da manifestação desse amor. E eu quero lhe chamar a atenção de maneira muito breve, introdutória, como que isso acontece principalmente na mentalidade pagã, na mentalidade não convertida. E às vezes se revela também na perspectiva ou na realidade dos crentes. Nós confundimos o amor de Deus ou como ele se manifesta. Quando nós falamos acerca do amor de Deus, nós temos que entender que Deus não simplesmente ama. Ele ama porque essencialmente ele é amor. Mas o amor de Deus não elimina os demais outros atributos de Deus. Deus é amor, mas também ele é misericórdia, ele tem a capacidade de irar-se e de exercer juízo, por exemplo. Quando eu digo que Deus ama e é amor, eu não estou dizendo que Deus é complacente com o pecado dos homens. Deus ama tanto que não tem a capacidade, por exemplo, de julgar o ser humano. Não é bem assim. Mas é interessante porque essa geralmente é a linha de pensamento daqueles que não conhecem a Deus no sentido de desfrutar da salvação. As pessoas entendem que uma vez que Deus é absolutamente amor, ele certamente resolverá o problema no que diz respeito à eternidade de todos os homens, indistintamente e de qualquer forma. Perceba que a dificuldade das pessoas que não conhecem o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas não é compreender que Deus ama. Na realidade, na nossa cultura ocidental moderna, quando se pensa em Deus, a primeira coisa que vem na mente é que Deus é absolutamente amor. Ora, se Deus ama acima de qualquer coisa, então necessariamente esse amor não é um amor exigente. Eu posso viver da maneira com que me agrada e Deus simplesmente me ama. O importante é amar. Não importa se esse amor exige algo ou não exige algo. E daí você pode levantar uma interrogação e dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz que o amor de Deus por nós é incondicional. Sim, mas você tem que entender que a Bíblia também diz que o amor de Deus por nós é incondicional, e nós vamos tratar disso. Mas quando a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional, a Bíblia está dando um aspecto do amor de Deus. É o amor que se revela para a salvação. Deus ama o pecador indistintamente, independente de qualquer coisa. Contudo, esse amor que é aplicado na vida do ser humano, independente de quem ele é, incondicionalmente o transforma. Não permite que ele permaneça nas suas práticas de pecado, conforme ele vem vivendo a toda a sua vida. Mas há um aspecto do amor de Deus que é o que o autor do livro, o Carson, chama de um amor amoral.
não é um amor imoral, é um amor amoral. É um amor que independe se o indivíduo é bom ou ele é ruim. Se ele pratica boas ou más obras, Deus derrama o amor dele sobre todos. Que amor é esse? É aquele amor que nós chamamos dentro da teologia de graça comum. Perceba que quando você planta um roçado e chove, vai chover no seu roçado, que pertence a um homem crente, justo e bom, mas vai chover também no roçado do seu vizinho, que pode ser um homem perverso, avarento, adorador de outros deuses. Nós vamos chamar isso de graça comum. Nesse sentido, Deus ama todos os seres humanos. O favor que governa tudo e todos. Nesse sentido, Deus ama a todo mundo. Mas o interessante é que a compreensão do amor de Deus, conforme as Escrituras revela muito mais do que isso. Revela também, por exemplo, um amor condicional, além de incondicional. Um amor condicional é aquele amor de Deus que exige obediência à sua palavra para que as promessas de Deus sejam estabelecidas em nossa vida. Quando nós nos curvamos e recebemos a Cristo como nosso Salvador, há bênçãos que Deus traz mediante obediência. E você vê isso principalmente no Antigo Testamento, da maneira com que Deus se relaciona com o seu povo Israel no passado. Caso eles obedecessem, desfrutariam do melhor da terra. Se eles não obedecessem e vivessem em desobediência, olha só que coisa, por amor a eles, Deus os disciplinaria. Então perceba que biblicamente o amor de Deus assume vários aspectos. Ele pode ser incondicional no que diz respeito à salvação, e uma vez salvo ele pode ser condicional no que diz respeito ao recebimento das suas bênçãos. Por exemplo, você recebeu o amor de Deus de maneira incondicional, por isso que você é salvo. Mas enquanto salvo você ainda peca. E para receber o perdão dos seus pecados, há uma condição, qual é? Arrependimento. Quando você se arrepende, amorosamente Deus lhe perdoa. Logo, houve uma condição. A condição foi o arrependimento para que você desfrutasse desta realidade. Portanto, a Bíblia revela inúmeras nuances no que diz respeito ao amor de Deus na vida dos seres humanos e também na vida do povo de Deus que somos nós, os crentes. Eu quero, a princípio, antes de chegarmos ainda no texto que nós vamos tratar nessa noite, que é João 3,16 em diante, eu quero trazer alguns aspectos ou algumas maneiras pelas quais a Bíblia fala do amor de Deus. Em primeiro lugar, existe o amor de Deus, ou simplesmente o amor de Deus existe. Se Deus é um Deus que ama, se Ele é essencialmente amor, o amor de Deus existe. Parece óbvio isso, mas o óbvio precisa ser compreendido à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala explicitamente sobre o amor, por exemplo, do pai por seu filho e o amor do filho por seu pai. Quando você lê as Escrituras Sagradas, principalmente o capítulo 5 do Evangelho de João, você percebe que há um amor declarado entre o pai e o filho para com o pai. No capítulo 7 do Evangelho de João, notamos que o Evangelho de João, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, diz que o pai ama o filho e confiou todas as coisas em suas mãos. E determinou que todos honrem o filho como honram o pai. As Escrituras Sagradas sinalizam para esta realidade. Eles se amam. E daí nós chamamos isso de um amor trinitário, um amor perfeito, um amor que transcende a nossa realidade. O que significa um amor trinitário? Significa um amor que a Trindade Santa desfruta desde sempre. É a declaração do amor para com o Pai,
do Pai para com o Filho, do Pai para com o Espírito, do Espírito para com o Pai, do Filho para com o Espírito para com o Filho para com o Pai. Há 3 pessoas na divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e há um amor que transcende a realidade dos homens. Eles sempre se amaram. Esse amor sempre foi o elo unificador das 3 pessoas da Trindade. Portanto, o Filho é perfeitamente amável, assim como o Pai, e eles amam um ao outro perfeitamente. Esta é uma maneira pela qual a Bíblia fala do amor de Deus. Deus não se tornou amor, resolveu amar a partir do momento que Ele criou os seres humanos. Não. Deus é eternamente amor e desfruta desse amor na pessoa da Trindade eternamente. E daí agora você pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso porque esse amor que inicia na eternidade, ou melhor dizendo, que não tem nem início, sempre foi, ele é o padrão para a existência dos homens. Se Deus ama nas pessoas da Trindade, se há um relacionamento perfeito em amor, é esse relacionamento que eu tenho que exemplificar ou tomar como exemplo em minha vida, na minha existência, seja dentro da família, seja na relação na igreja ou no trabalho em qualquer um outro lugar. O padrão de Deus sempre será o padrão para os homens. Mas há uma outra realidade aqui, é que o amor de Deus pode ser ou pode se referir ao cuidado geral sobre sua criação. E isso eu já falei um pouco a vocês de maneira introdutória. Quando eu digo que Deus ama, eu tenho que entender que esse amor também revela um padrão ou uma manifestação de Deus sobre toda a criação. Eu quero explicar melhor isso, tomando o mesmo exemplo. Quando Deus cria todas as coisas, lá no início, Ele cria o universo e cria Adão e Eva. E perceba que desde a criação Ele vem governando e cuidando tudo e todos. Nada está fora do controle de Deus. As coisas acontecem exatamente na estação certa, determinada por Ele. E todos os seres humanos vêm sido sustentados por Deus em todos os lugares, em todas as épocas. Sejam tementes a Deus ou não tementes a Deus. Perceba que há pessoas que são bem mais prósperas do que nós, os cristãos. Na realidade, essa foi o questionamento de Asaf. Asaf percebeu que os incrédulos prosperavam, os ímpios prosperavam e ele não. Mas por que é que o ímpio prospera? Porque há uma medida do amor de Deus sobre ele. Por que é que as coisas acontecem de maneira harmônica no universo? Porque de maneira amorosa Deus intervém e sustenta todas as coisas. Nós chamamos isso de providência divina. Deus está governando todas as coisas desde que Ele criou. Deus não criou o universo como relojoeiro, por exemplo, que criou o relógio, deu corda ou botou uma bateria e soltou ele para funcionar de maneira independente. Não, Deus criou o universo e continua sustentando aquilo que Ele criou por meio da palavra do seu poder. Portanto, todas as pessoas do mundo são governadas por Deus. Isso significa que em alguma medida elas desfrutam do amor de Deus. As pessoas que não são cristãs, por exemplo, elas recebem cura, elas prosperam, elas têm filhos. Elas, mesmo sem serem cristãs, desfrutam ou podem desfrutar de uma vida ética e moral aceitável socialmente, e tudo isso revela o amor de Deus. Agora há um parêntese aí. Não quer dizer que Deus irá salvar todas as pessoas do mundo, nem quer dizer que todas as pessoas do mundo automaticamente já são salvas, porque desfruta dessa medida do amor de Deus. Quantos de nós temos, por exemplo, testemunhos de livramentos de vida? Corríamos risco de morte, mas porque Deus é extremamente amoroso, nos deu livramento.
Mas perceba que as pessoas no mundo também sofrem risco de morte e recebem livramentos. E elas não conseguem compreender como que aquilo aconteceu. Elas só sabem que provavelmente foi um milagre, porque em condições normais, naturais, eu não teria condições de escapar vivo disso. O que foi que aconteceu? O acaso a livrou? De maneira nenhuma. Deus também lhe deu livramento. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é salva ou será salva. Quer dizer que Deus manifesta uma medida de amor sobre toda a criação. Há um cuidado geral de Deus sobre toda a criação. Nós chamamos esse amor, repetindo, de graça comum. A Bíblia às vezes também fala do amor de Deus de maneira a revelar um sentimento moral, convidativo, categórico e anelante. É por isso que no Antigo Testamento achamos Deus se dirigindo a Israel quando a nação era perversa e dizendo: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não vejo eu antes que ele se converta, não desejo eu antes que ele se converta aos meus caminhos e viva? Você vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 18, verso 23. Ele é esse tipo de amor também. Ele revela esse amor que cativa, ele revela esse amor moral. Como é que esse amor moral se revela? É quando Deus diz: eu amo você, mas espero que você se arrependa do seu pecado. Espero que você se arrependa do seu pecado. E Deus se agrada no arrependimento deste que o busca em arrependimento. Mas às vezes o amor de Deus é seletivo. E aqui está justamente a maior dificuldade na compreensão da manifestação desse amor de Deus. Perceba, eu não estou dizendo que há vários amores. Eu estou dizendo que Deus ama de diversas formas. E uma das formas que Deus ama é o que nós chamamos de amor seletivo. Ao passo que ele escolhe um e rejeita outro. E aqui está justamente o choque, quando nós nos deparamos com essa realidade do amor de Deus. Porque naturalmente nós somos levados a dizer: não, Deus ama todo mundo indistintamente, logo ele vai salvar todo mundo. Não é bem assim. Há um aspecto do amor divino que será manifesto sobre uns e sobre outros não. É quando nós chamamos desse amor de amor, ou amor salvífico, ou amor simplesmente seletivo. Se Deus ama indistintamente todos os seres humanos e sustenta-os no que diz respeito ao amor geral da criação, isso é fato. Muitas pessoas sairão dos hospitais da cidade curados, e isso é uma prova do amor de Deus. Mas não quer dizer que todos os que foram curados fisicamente serão salvos para a eternidade. Esses que serão salvos para a eternidade desfrutarão do amor salvífico, seletivo de Deus. Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3 diz: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. É o mesmo texto que Paulo usa lá em Romanos capítulo 9. Amei a Jacó, porém aborreci-me de Esaú. O texto de Paulo, sendo traduzido mais ao pé da letra, ele é mais profundo, talvez mais dramático e choca mais, porque o texto traduzido ao pé da letra diz: amei a Jacó e odiei Esaú. É interessante, irmãos, porque esse amor eletivo, necessariamente, ele não está fundamentado nos méritos daquele que recebe esse amor. Essa é uma linguagem muito forte. Essas passagens notáveis em Deuteronômio 7 e 10, Deus faz perguntas retóricas sobre a razão por que escolhera a nação de Israel. Ele apresentou as possibilidades. Porque eles eram numerosos? A resposta, não. Porque eles eram mais poderosos? A resposta, não. Porque eles eram mais justos? A resposta, não. Deus lançou suas afeições sobre eles porque os amou, ou seja, ele os amou porque os amou. Não há resposta para isso.
Porque Deus, quando escolheu Israel, Deus, quando resolveu amar Jacó e não Esaú, Ele não escolheu Jacó porque Jacó era melhor. Na realidade, quando você lê o texto, você acha até que Deus deveria ter amado Esaú e não Jacó. Deus amou porque Ele simplesmente amou. Quando você vai para a realidade do pecado, tanto Jacó quanto Esaú desfrutavam da mesma realidade, eram descendentes de Adão. E o texto diz que os gêmeos não haviam feito nem coisa boa, nem coisa ruim, para movimentar o amor de Deus. Deus não escolheu um porque era melhor do que o outro ou porque era pior do que o outro. Ele simplesmente amou, uma ação soberana de sua vontade, e nós não temos como explicar melhor essa realidade, porque a Bíblia não fala mais nada em relação a isso. Deus simplesmente amou aquele que Ele escolheu para a salvação. E Ele não amou nem o melhor, nem o pior. Porque o critério do amor de Deus não está fundamentado na pessoa que é alvo desse amor. Raciocine comigo agora, preste muito bem atenção. Deus poderia ter olhado para dois pecadores, João e José. De repente Ele olhou para João e disse: João, eu amo você porque você é bom. Eu vou salvar você porque você é bom, João. Ora, se Deus salvasse João porque ele é bom, a salvação não seria pela graça. A salvação estaria fundamentada nos méritos de João. Qual é o mérito de João? Ser bom. Agora vamos inverter a ordem. Deus não resolveu salvar João por sua bondade, mas resolveu salvar José por sua perversidade. Deus disse: José, você é tão perverso, mas você é tão perverso que eu tenho misericórdia de você e resolvo lhe salvar. Logo, o princípio é o mesmo. A salvação não foi pela graça. A salvação está fundamentada na ruindade de José. Deus foi movimentado por uma manifestação ou de bondade ou de ruindade dos seres humanos, mas não foi isso que aconteceu. Deus olhou e disse: João e José, apesar de vocês serem o que são, eu resolvo amar um e outro não. Aí você agora deve estar pensando: Deus então é injusto, amou Jacó e não amou Esaú. Mas Paulo, já pensando nisso, ele pergunta e responde. Paulo diz assim: Deus é injusto? Aí ele responde: de maneira nenhuma. Agora, por que Deus não é injusto? Porque tanto João quanto José são igualmente pecadores e já estão condenados. Já estão condenados. E o pecado os lança eternamente no inferno, mas Deus, que é infinitamente misericordioso e amoroso, resolveu salvar alguns quando que todos estavam condenados por conta do seu próprio pecado. E isso não faz Deus injusto, faz Deus absolutamente justo e amoroso, porque se Deus fosse agir sem amor, a sua justiça diria: todos estão condenados, não há salvação para ninguém. Mas porque Deus resolveu amar, Ele disse: eu vou amar quem eu quiser amar. E esse amor é voluntário, depende de mim e não de quem eu quero amar. Quando Deus resolveu amar você, Ele não amou você porque você é bom ou ruim, bonito ou feio, grande ou pequeno, gordo ou magro. Ele amou, simplesmente amou, e esse amor está fundamentado eternamente nele, nunca em nós. É por isso que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que toda a movimentação de adoração está fundamentado em uma iniciativa divina. Deus nos amou, simplesmente assim. Eu quero lhe chamar a atenção agora ao texto de João 3,16. E com certeza, à medida que eu vou falando e ouvindo tudo que eu já falei, você tem inúmeras dúvidas e questionamentos que ao término você terá a oportunidade de fazer a sua pergunta. Mas eu quero chamar você a João 3,16
para que façamos essa leitura juntos. Nós iremos ler até o verso 21. João 3,16, verso 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Interessante isso daqui. Alguns aspectos nós podemos tirar daqui, ou algumas aplicações, ou alguns pontos, nós podemos inferir do texto, desta passagem e de outras relacionadas. Aqui do texto de João 3, 16 ao 21. Primeiro, na Bíblia, o fato de que Deus nos ama é simplesmente admirável. E o que eu vou dizer agora está fundamentado em tudo aquilo que eu falei. Deus não nos amou porque nós éramos bons. A razão por que Deus nos amou é simplesmente porque Ele quis manifestar esse amor. Em geral, não pensamos dessa maneira, mas a Bíblia se deleita em maravilhar-se do amor de Deus. A Bíblia se deleita em deixar o amor de Deus maravilhado, porque Ele se revela para a salvação em condições que normalmente nós não entenderíamos. Por exemplo, o nosso amor é absolutamente condicional. Eu já falei que há um aspecto condicional do amor de Deus, mas no que diz respeito à salvação, ele é incondicional. Ele simplesmente ama. Agora perceba que nós não amamos nessa dimensão. A nossa prática de amar é sempre condicionada a alguma coisa. Nós amamos sempre, absolutamente sempre, quando, se e por quê. Nós amamos quando você me ama, nós amamos se você fizer isso por mim, nós amamos porque alguma coisa promoveu aquilo. Isso é normal dentro das perspectivas humanas. Mas Deus nos convida também a amarmos como Ele amou. E daí eu quero chamar a sua atenção que no aspecto incondicional, Deus amou o inimigo. Deus amou o detestável. Deus amou aquele que era totalmente contrário à sua santidade. Mas Ele resolveu amar. E você acha isso absurdo? Às vezes eu acho isso absurdo. Mas Jesus diz, olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que é que Jesus está orientando os seus discípulos a fazerem? Seja como Deus é. Porque se nós amarmos apenas aquele que nos ama, o que há de interessante nisso? O que é que há de extraordinário nisso? O extraordinário, o admirável, está em amar aquele que é contrário a mim. Foi o que Deus fez. Deus olhou para uma multidão de pecadores e considerou todos igualmente perversos, considerou todos igualmente abomináveis, porque Paulo diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Paulo diz que por um só homem o pecado veio ao mundo e o pecado trouxe a morte, e logo todos morreram e estão separados de Deus. Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo. Todos desfrutam essencialmente da mesma natureza de pecado. É bem verdade que eu não pratico todas as práticas de pecado, mas uma só prática de pecado, seja ela qual for, já me identifica como adepto de uma natureza pecaminosa, logo abominável
diante de Deus. E o que é que há de admirável nisso? É que Deus nos amou, apesar de ser quem somos ou de sermos quem éramos. E isso é admirável. Quem nos amaria dessa forma? Quem olharia, por exemplo, para um prostituto, para um mentiroso, para um viciado, para aquele que levanta falso testemunho, para aquele que tem pensamentos imorais e diria: eu simplesmente lhe amo, independente de ser quem você é. Quem que diria, por exemplo, para um inimigo: você me roubou, você afrontou a minha honra, você atingiu a minha glória, você é tudo aquilo que eu não quis que você fosse, mas mesmo assim eu lhe amo. Portanto, irmãos, a maneira com que as Escrituras Sagradas revelam esse amor é admirável. O Carson, no seu livro, ele diz uma coisa que eu queria ler para vocês na íntegra. Ele diz assim: no entanto, o contexto diz: Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de maneira elevada, este mundo caído e corrompido. É como se Deus estivesse dizendo para o mundo, abre aspas, no aspecto moral, vocês são pessoas de joelhos aleijados, vocês são pessoas de mau hábito moral, vocês são pessoas de personalidade violenta, semelhante à de Gengis Khan, vocês são odiosos, detestáveis e assassinos, mas, sabem uma coisa? Eu os amo apesar disso, não porque vocês são dignos de amor, e sim porque eu sou esse tipo de Deus. Você entendeu agora? Não porque vocês são dignos de amor, e sim porque eu sou esse tipo de Deus, que amo independente de quem você é. Há um outro detalhe aqui em João 3,16. A medida do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Quando Deus resolveu amar, Ele resolveu entregar Jesus como uma prova do amor dele por nós. Eu sei, irmãos, que nós vivemos em dias que alguns têm pregado que a prova do amor de Deus para conosco é, por exemplo, a prosperidade, a cura, a porta de emprego, a casa nova, o carro, o casamento, os milagres de ordem material. Mas não é. A prova do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Porque é possível que você tenha Jesus e não tenha casa própria. Mas por que é possível que você não tenha casa própria? Você vai ser um sem casa? Em Cristo já há mansões celestiais à sua espera. Em Cristo Deus prepara tudo para nós em uma dimensão superior a essa, e o que Ele quiser manifestar nesta realidade é bônus de sua infinita graça. A prova do amor de Deus é Cristo e este crucificado. De fato, quando dizemos que a medida do amor de Deus por nós é Jesus, queremos na realidade dizer duas coisas. Primeira, quanto custou para o Pai entregar a Jesus? Você tem que entender que houve um custo isso. Imagine nós, pais, entregando os nossos filhos por uma outra pessoa que é totalmente indigna daquilo. Dificilmente faríamos isso. Ninguém aqui, eu tenho absoluta certeza, que não daria um rim, um pulmão por um presidiário, pelo maníaco do parque, por Fernandinho Beiramar. Houve um custo. Olha só, raciocine comigo. Se para nós liberar perdão é um problema, para Deus não deixou de ser. Eu não estou dizendo que Deus se surpreende com os problemas. É uma linguagem humana para você entender a gravidade da coisa. Porque Deus não poderia perdoar pecador se não houvesse um sacrifício. Mas não tinha ninguém digno de ser sacrificado pelos pecadores. Logo, Deus, para manifestar
perdão e misericórdia por pecadores indignos, só tinha uma alternativa: sacrificar o seu próprio filho na cruz do Calvário. E ele entrega o seu filho para morrer por pecadores. E a pergunta agora é: que amor Jesus mostra? A medida do amor de Deus por nós é Jesus. Se quisermos ver a plena medida do amor de Deus, observemos Jesus. E daí nós temos que lembrar que em diversas ocasiões na vida de Jesus, conforme relata os outros textos do Novo Testamento, que fala sobre o amor de Deus ou sobre o amor de Jesus, nós temos que lembrar que toda a manifestação de Cristo em se aproximar de pecadores, em permitir que pecadores se aproximassem dele, era uma manifestação do amor. Nós vemos a Jesus com um coração tão grande quanto a eternidade, quando ele olhou para uma multidão que parecia sem liderança espiritual e vazia e perdida. Ele os chamou de ovelhas sem pastor, e o relato do Evangelho nos diz que Jesus se compadeceu delas. É essa a dimensão do amor de Jesus. É assim que ele demonstra o seu amor, quando ele olha, por exemplo, para Jerusalém, de Jerusalém como quis. Assim como a galinha juntar todos vocês aqui debaixo das minhas asas. Quando ele se aproxima, por exemplo, do cego e diz: o que queres que eu te faça? Da mulher surpreendida em adultério, que diz: onde estão os teus acusadores? Ela diz: ninguém me acusou mais. E ele diz: então vai, não peques mais, eu também não te condeno. Quando ele se revela, por exemplo, para Paulo a caminho de Damasco, e ali Paulo vai ao chão, e quando ele se levanta, ele não se levanta mais um perseguidor da igreja, mas um pregador do reino de Deus. Você vê como Deus manifestou o amor quando ele encontrou com você. E não importa a sua condição, o que você estava fazendo, e não importa se você praticava o pecado A, B ou C, ou não praticava, o importante é que você era um pecador, condenado eternamente, e ele resolveu lhe amar em Cristo. E chamou você para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo lhe atraiu, assim como um ímã atrai o metal. Porque a graça de Deus revelada em Cristo é absolutamente irresistível. Sabe qual era a possibilidade de Deus manifestar essa dimensão do amor sobre você e você dizer: eu não quero esse amor? A possibilidade é zero. Probabilidade zero. Porque quando Deus manifesta esse amor constrange, faz com que não tenhamos outra alternativa a não ser nos curvar, reconhecer que somos pecadores, portanto carecedores deste amor. Ele nos atraiu, ele nos chamou para perto, e é lá que nós estamos diante da glória do Rei. Há uma outra questão aqui. É que o propósito desse amor de Deus por nós é que tenhamos vida. E eu quero lhe chamar a atenção novamente ao texto. O texto de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, é a mesma coisa, mas tenha vida eterna. Logo, o propósito da ministração deste amor de Deus nas nossas vidas é que tenhamos vida eterna. Uma vida que transcende, que ultrapassa, uma vida que vai além da morte e da existência física. Perceba que há aqui um contraste no texto. O texto contrasta vida e morte, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida. É esse, irmãos, o propósito de Deus, com esse amor ministrado em nossas vidas. E quando eu falo do propósito de Deus ministrar vida em nossa vida, entenda, eu falo na nossa vida física, na nossa existência, mas em todo cidadão que fala, que anda, que vê, que interage, que trabalha, que tem RG, CPF, tem um endereço, uma família, habita nele a morte, uma morte espiritual. Uma morte que, caso ele morra fisicamente com ela, ele herda a morte eterna, e aí não há mais alternativa para ele. Mas
se Cristo manifestado o seu amor em nós, ou em qualquer ser humano na face da terra, que pensa que tem vida espiritual quando não tem, o propósito é que essa pessoa seja de fato ressuscitada para a vida eterna. Certa vez o pastor Ricardo Bitum, não falha a memória, esse é o nome dele, ele é um pastor batista, de uma igreja batista em São Paulo. Ele também é professor da PUC, na área de humanas. Ele, no refeitório da universidade, ele encontrou com um professor, um PhD, muito conceituado no Brasil e no mundo. E este doutor, que eu não me recordo o nome dele agora, ele se aproximou do pastor e disse: Bitum, tudo está perdido, não há mais alternativa. A gente imaginava, por exemplo, que o governo do PT pudesse trazer alguma solução para o Brasil. Inicialmente até trouxe, mas pelo jeito que as coisas estão andando, me parece que já não há mais jeito. A nossa última esperança se foi. O PT também está naufragado na corrupção. Aí o pastor olhou para ele e disse: está vendo, doutor, a diferença entre mim e o senhor? A diferença é que eu transcendo e o senhor não consegue ver além dessa existência. O doutor era ateu, marxista. Está vendo a diferença, doutor? A Bíblia e o Deus que eu creio oferta uma vida que vai além de tudo isso. E em tudo aquilo que o senhor crê, o senhor não consegue passar dessa existência. O senhor não vê mais esperança, porque tudo para o senhor se resume ao materialismo dessa vida. Mas para mim, há esperança, porque a minha esperança não está no PT, não está em nenhum outro complexo político que possa trazer uma proposta messiânica de salvação para os problemas dos homens. Eu creio em Jesus Cristo, que me deu a vida eterna, e nele eu tenho esperança, porque está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é vida. O amor de Deus revela o propósito dele. O propósito é nos dar vida. E por fim, a fé é o meio pelo qual chegamos a desfrutar desse amor e dessa vida. A fé é o amor, a fé é o meio pelo qual nós chegamos a desfrutar deste amor e desta vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. O texto diz no verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, ou seja, o veredito já foi anunciado, porquanto não crê no nome do unigênito ou do único Filho de Deus. Qual é o meio de desfrutar desse amor? A fé. Qual é o meio de deleitar-se nesse amor? A fé. Tem que crer no Senhor, tem que se dispor a crer nas verdades reveladas no Evangelho. Portanto, irmãos, esse amor, ele nos constrange, este amor nos deixa admirados, estupefatos, de queixos caídos, como queiram, porque ele nos amou, simplesmente porque quis nos amar. Não porque tínhamos alguma coisa para lhe ofertar, mas justamente pelo contrário, porque nós éramos absolutamente inabilitados. Apesar disso, ele nos amou. Não porque éramos assim, mas apesar de sermos assim, ele nos amou. O que é que esse amor deve promover em nós? E aqui eu quero encerrar respondendo essa pergunta. O que é que esse amor deve promover em nós? Em primeiro lugar, obediência. Se eu fui alcançado por esse amor, eu sou levado a responder a ele em obediência, em gratidão. Gratidão é algo que deve marcar as nossas vidas. É bem verdade que eu nunca vou pagar a Deus aquilo que Ele me fez. E nós não devemos nem pensar nessa possibilidade, porque Deus não nos deu esperando algo em troca. Isso é uma disposição humana. Nós damos um presente a alguém
E ela se sente no dever de nos retribuir à altura. E às vezes quem dá espera que isso aconteça. E às vezes nós até ficamos chateados. Poxa, eu fui tão bom com ele, favoreci tanto, e ele não agradece. Nós esperamos isso. Mas com Deus não é bem assim. Nós temos que agradecer, não porque Deus quer que venhamos dar algo em troca, mas é porque é o nosso dever obedecermos a Deus em forma de gratidão. Isso deve nos conduzir a amar uns aos outros como Ele nos amou. Não é isso que diz o texto? Ameis uns aos outros assim como Ele nos amou. O amor de Deus revelado em nossas vidas tem que ser o amor de Deus transferido a outras vidas. E isso vai gerar o quê? Unidade, misericórdia, e nós vamos ser de fato a comunidade do amor, ou a comunidade dos que amam. E essa será a marca que evidencia a igreja no contexto social onde ela está inserido. Eu quero ir para aquele lugar, porque lá o povo sabe amar e eu me sinto bem. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos aí onde você está e vamos elevar a nossa voz em oração a Deus, agradecendo por esse amor e pedindo a Ele misericórdia, para que possamos revelar esse amor a outros também. Querido Deus, nós te louvamos por Tua graça, Pai. Nós te louvamos por Tuas misericórdias, nós te louvamos porque Tu és fiel, está sempre conosco. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, nos deleitamos nesse amor porque o Senhor nos alcançou. Independente de sermos bons ou maus, aprove ao Senhor estender o Teu cetro, a Tua majestade a nós. Aprove ao Senhor enviar Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário para nos dar desse amor incondicional, que nós não podemos rejeitar, irresistível. Ó Deus, faz com que esse amor possa conduzir as nossas vidas, seja nas relações familiares, seja na relação interpessoal, na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, que possamos manifestar sempre este amor, um amor que é justo, que é reto e bom, em nome de Jesus, amém e amém.